Ano 1977. Uma pequena ilha no coração da Amazônia. Luzes que não eram de balões nem de aviões, mas que perseguiam, incidiam, atacavam e até queimavam as pessoas. O governo brasileiro enviou os militares. Deu-se início à maior investigação oficial sobre OVNIs na história do país. E uma pergunta que até hoje não quer calar: o que diabos aconteceu em Colares? E aí galera, fala tu! Tudo começou como um boato. Pescadores da ilha de Colares, no Pará, juravam de pé junto que viram luzes coloridas dançando no céu. Só que dançar talvez não seja bem a palavra certa. Essas luzes perseguiam quem olhava e, pior, algumas vezes, atacavam. Alguns relatos diziam que a luz agarrava a pessoa e a deixava fraca, como se tivesse sugado a sua energia. Uma das vítimas, uma senhora de meia idade, contou. A luz veio de repente, como se soubesse onde eu estava. Fiquei paralisada. Não conseguia gritar, nem correr. Quando passou, parecia que tinham sugado meu sangue. Fiquei fraca por dias. Por conta disso, deram o nome de chupa-chupa, termo que pegou entre os moradores e até hoje é usado em alguns documentos ufológicos. As vítimas relatavam sofrer queimaduras, marcas estranhas na pele e uma sensação de esvaziamento. Tipo quando sua internet cai no meio do filme, só que na sua alma. O médico Orlando Salomão Zogby, membro da Sociedade Paraense de Parapsicologia, com um vídeo do jornal A Província do Pará, examinou 3 das vítimas do fenômeno conhecido como chupa-chupa e concluiu que os ferimentos foram auto-infligidos. Ele sugeriu que, em um estado de pânico, as vítimas poderiam ter causado as lesões inconscientemente ao se protegerem da suposta luz vampira que as atacava. Essa interpretação foi publicada na edição de 20 de novembro de 1977 do referido jornal. Porém, não foi compartilhada pelos demais médicos envolvidos. A doutora Zelaide Cecim Carvalho, médica da época, foi uma das únicas profissionais de saúde a atender várias dessas vítimas em Colares. Seus depoimentos anos depois confirmam a gravidade e a estranheza dos casos. Em entrevista, ela declarou: As pessoas chegavam com lesões no corpo muito pálidas, como se tivessem perdido muito sangue. A maioria vinha em estado de choque. As queimaduras pareciam causadas por algum tipo de raio e não por fogo ou calor comum. o governo chegou a sugerir que as queimaduras eram de insetos luminosos, como pirilampos, ou reações psicossomáticas. Mas a médica Velaide afirmou que as perfurações eram circulares e profundas, sem relação com picadas de insetos comuns. Ela contou ainda que tentou denunciar o que via, mas foi impedida por autoridades e forçada a reter a informação. Desesperados, muitos moradores abandonaram suas casas. Outros passaram a dormir em grupos, acendendo fogueiras, orando e vigiando o céu com lanternas e facões na mão. O que aparentemente não adiantava muito, pois houve relatos de telhas sendo desmaterializadas e a luz entrando pelo buraco. Em setembro de 1977, a Força Aérea Brasileira recebe uma missão, Operação Prato, e entra em cena liderada pelo capitão William Holanda. A equipe registrou mais de 500 fotos e 16 horas de filmagem. O capitão jurou ter visto discos metálicos, luzes que mergulhavam no rio como se fossem submarinos voadores, mas não garantiu que seriam naves extraterrestres, pois eram apenas luzes. E aí, meus amigos, é que a coisa fica estranha de verdade. O relatório oficial dizia: não há agressividade. Só que as vítimas discordavam completamente dessa narrativa. E o Capitão Holanda também. Anos depois, ele quebrou o silêncio, em uma entrevista bombástica. Em agosto de 1997, o Irangê deu uma entrevista aos editores da revista UFO, revelando tudo. Porque todo mundo falava. Aí apelidaram lá essas coisas que estavam fazendo, apelidaram de chupa-chupa. Tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Mas a Força Aérea precisava saber o que estava realmente acontecendo. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio seco, uma marca, como se fossem 2 folhas de agulha, em torno uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de ouro. As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado na parte, aquela sangue tinha sido retirado. Então, passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. A primeira senhora que eu entrevistei em Colares tinha sido queimada por esse tal chupa-chupa que falava. Não sei se tinha
marca, escrevi marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração ali, era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que iria ocorrer a seguir. Ela deitada na rede viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ela estava explicando isso. Uma menina disse: olha, está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em 8 partes. Tá? Questão de meteorologia. Ou seja, o céu com 0 oitavos, ele está claro, sem nuvens. Até 8 oitavos está completamente cheio de nuvens. Tá? Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, 5 oitavos. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar no buraco da luz que a moça estava contando. Passou uma luz, uma velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre, ó. Uma oscilação de 1 segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Olhei e disse: pô, pode ser até um satélite. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou. O satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Questionado pelos agentes, que tinham mais fé do que eu, de que aquilo estava acontecendo, porque quando eu cheguei, eu já peguei o bonde andando. Ele disse: mas, capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse: não, para mim não. Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente, quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno. Depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma, do sargento chegou: e agora, cara? Eu disse: não sei, eu não vi. Vocês fotografaram? Eu disse: fotografamos. Levamos um baile de 2 meses. Não saía nada. A gente enchia o quadro da fotografia, viu? Eu estava vendo a luz lá, fotografava, pô, agora vai sair, não saía nada. Até que aconteceu uma coincidência, eu acho que coincidência não existe, mas aí foi um fato inusitado. Eu estava analisando e muito triste, muito chateado, porque eu não conseguia imprimir aquelas imagens na indução fotográfica. E na minha mesa tinha uma lanterna que eu usava em operações de selva. Estava lá, nem sei porquê, porque talvez eu tivesse revisão do equipamento de selva. Eu observei que a lanterna, ela tinha lá, numa extremidade, ela tinha uma lanterna normal. Na outra extremidade, na outra ponta, ela tinha uma capa vermelha, que servia para sinalização em selva. Se tirasse aquela capa, ela tinha um vidro fosco. Eu olhei aquilo e me lembrei que os médicos examinam as radiografias no radioscópio, que é um quadro opaco, com luz por trás, e eles colocam a chapa radiográfica ali para examinar e para ver o contraste de luz e sombra, né? Eu olhei: pô, eu estou com um radioscópio aqui, eu nem sei se é esse nome que chamam esses aparelhos velhos, mas eu peguei uma fita, um filme, e coloquei ali. E eu observei que tinha um ponto, tinha um objeto. Eu não estava procurando nenhuma marca, nenhum objeto. Eu estava procurando luz. E luz eu não via. Eu observei que tinha realmente um cilindrozinho. Em todo o filme tinha aquele cilindro. Então eu tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele avistamento e não a luz. Tinha alguma coisa por trás disso, ele disse. Ordens superiores, informações ocultas. E adivinhem, em outubro do mesmo ano, Holanda foi encontrado morto por asfixia em seu quarto. Mas ainda restam dúvidas se a morte teria sido acidental, suicídio ou homicídio. Porém, oficialmente foi classificada como suicídio. Mas será? Hoje, os documentos estão no Arquivo Nacional, mas as fitas originais nunca vieram à tona. O que há nelas? Imagens de naves? Prova de contato? Ou só um monte de luzes que ninguém, nem o governo, conseguem explicar? Bom, documentos oficiais indicam que a operação terminou oficialmente em dezembro de 1977, mas novas missões relacionadas a OVNIs foram realizadas em 1978. Uma coisa é certa, em 1977, algo apareceu no céu da Amazônia. Acontecimentos inexplicáveis atingiram a região e seus moradores.
E se você acha que isso é só história antiga, bem, melhor olhar pro céu hoje à noite. Vai que dá sorte. Mas e aí? Acredita na Operação Prato ou acha que não passa de histeria coletiva? Foi só um engano com balões meteorológicos? Ou tem algo realmente estranho guardado nesses arquivos? O que você acha que aconteceu? Comenta aí. O que não tem mistério algum é o like. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Afinal, o universo é grande demais para estarmos sozinhos. Ou será que não? Valeu, abraço, tchau.